Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus. A gente teve um pequeno problema técnico aqui. Estávamos tentando transmitir tanto pelo WhatsApp, pelo Facebook quanto pelo Instagram. Mas eu não consegui fixar aqui o outro celular no pedestal. Então a gente só vai transmitir pelo Face hoje, tá? Peço perdão aí aos amados irmãos. Peço que avise aí para aqueles que estão acostumados a ver a nossa transmissão pelas duas plataformas, que hoje só conseguiremos fazer essa transmissão aqui pelo Facebook, tá? Então quem está acostumado aí a ver a transmissão simultânea, por favor, avise. Estou aqui avisando no grupo da igreja para a gente não atrasar mais. Já são 7h15 praticamente. Então quem puder avisar, avisa, por favor. Tá ok? Graça e paz de Cristo Jesus. Graça e paz, irmão Geraldo. Graça e paz, irmã Wanda. Ai! Reparem que a minha voz continua a mesma, mas a minha aparência, quanta diferença, né? Tirei aqui a barbicha. Chegando perto aí dos 4.0. Aí tem que rejuvenescer um pouquinho. Tirar a cara de velhinho. Ó, Wanda elogiando aí o seu relógio, ó. Lindo o seu relógio, Sofia. Você tava mostrando. Eu não sei o que dá pra ver, não. Esperar só mais alguns minutos para que nós possamos começar aqui a nossa transmissão oficialmente. Nosso primeiro domingo do mês de maio. Normalmente o mês de maio nós dedicamos à família, está ministrando especialmente sobre a família. E mesmo em tempos de quarentena, nós não deixaremos de fazer isso, de estar ministrando sobre as famílias. Então que durante esse mês você pense, você ministre, você se disponha a falar mais sobre Deus, falar mais sobre a graça, falar mais sobre o amor, falar mais sobre a vida e a abundância com os seus familiares. Porque esse mês é um mês dedicado a nós ministrarmos sobre as nossas famílias. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e conversar com Deus. O que nós estamos fazendo aqui não é uma mera transmissão online, mas é um culto. É uma celebração a Deus. Nós estamos entregando o nosso melhor ao Senhor. E é para isso até a gente pede, né, que os irmãos façam um certo ritual, vistam a sua melhor roupa, façam, né, ou pense que os irmãos estão indo para a casa de oração, mas no caso vocês estão fazendo a sua casa nessa casa de oração. Então nesse momento desliga a TV, desliga som, se for possível. Nesse momento, deixa de lado aí, ou pelo menos coloca qualquer tipo de equipamento que possa tirar a sua atenção no silencioso. Está baixo? Vou aumentar aqui o volume um pouquinho. Veja aí se melhorou o volume. Eu aumentei aqui um pouquinho mais o volume. Então se liga com o trono da graça de Deus e vamos entregar o nosso melhor a Ele. Qualquer coisa, se continuar baixo, eu pego ali o microfone de lapela. Mas vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado porque aprova o Senhor nos trazer aqui nessa noite, nos ajuntar por meio desse veículo, para louvar, para bendizer e engrandecer o seu nome. Amém, Jesus. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros. Nos ajude a cada dia mais a estarmos nos aproximando
do Senhor, que nós queremos é a cada dia mais nos conformar à sua imagem e semelhança, aguardando o glorioso dia da sua segunda vinda, quando seremos reunidos com o Senhor, teremos os nossos corpos transformados e viveremos para todos sempre contigo. Aleluia. Pai, nós queremos rogar por essa transmissão, por esse culto de celebração. Nós estamos aqui não apenas para assistir a uma celebração, mas para ministrar e para ser ministrado. Nós rogamos ao Senhor que tudo que a gente for desenvolver nesse momento possa subir como um cheiro suave até as suas narinas, porque esse, Deus, com certeza será o nosso melhor. Muito obrigado. Dessa forma, eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é o mês da família, nós vamos ministrar um cântico que nós estamos acostumados a estar cantando nesse mês, que é família, mostrando que a família é um projeto de Deus, um projeto no qual o pai abençoa o seu lar como líder do seu lar, a mulher que está ao lado também ajudando, aconselhando, filhos que obedecem aos seus pais, e por meio dessa harmonia nós passamos vida do Senhor para aqueles que estão na nossa casa e passamos vida do Senhor para aqueles que estão próximos a nós. Que você possa também cantar conosco nessa noite. Família é um projeto de Deus. Você vai vir para cá ou fica aí? A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que como autoridade no lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e o casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem arde por mim. Minha família pertence a ti. Vem restaurar o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que sua graça se renove em mim e também no meu lar. A Família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que como autoridade no lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e o casal que se ama e tem Cristo Jesus em
continuar cantando a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, declarando que aqui, na minha e na sua casa, são lares de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a
esse lar não seja apenas o lar da canção, mas que essa casa de bênção venha a ser a sua casa, a minha casa, não somente nos dias de celebração, não somente quando a gente convida a igreja a estar conosco na nossa casa, mas todos os dias que nós possamos ser igreja e o nosso lar possa ser um núcleo de bênção para a glória de Deus Pai. Eu vou pedir para a irmã Wendy fazer uma oração aqui, e em especial estar orando pelas famílias. Eu sei que nesse momento difícil várias incertezas passam na nossa cabeça, nós enquanto líderes do lar, por vezes você, esposa também, como aquela que está, ou às vezes liderando esse lar, por ser, nesse caso, a cabeça do lar, sem a figura do esposo, ou aí ajudando também a segurar as cordas. Talvez você, filho, filha também, sejam os únicos na sua casa experimentando a graça de servir ao Senhor e vendo aqueles que estão aí ao seu redor pensar na dificuldade, pensar no que será do amanhã. Roga ao Senhor que venha trazer respostas, que venha abreviar esse estado. Vamos estar colocando as nossas famílias nas mãos do Senhor, pedir a Ele que nesse mês específico, que é um mês dedicado à família, que nós possamos ver e sentir o toque do Senhor sobre a nossa casa, que nós possamos presenciar esse milagre de Deus, a vida do Senhor, a paz do Senhor invadindo o nosso lar nesse período de guerra, nesse período de dificuldades espirituais. Vou pedir para a irmã Wendy fazer isso, vou pegar a Alice aqui no colo e vou pedir para o Wendy fazer essa oração. Dá a paz do Senhor aos irmãos primeiro. Diga a paz do Senhor. Diga a paz. Agora vai para papai. Tá, daqui a pouco você volta com a mão, né? Paz do Senhor, amados. Tá quente Jequié hoje, né? Jequié sendo Jequié. Mas antes de fazer essa intercessão com vocês, eu quero lembrar de uma passagem que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 12. Quando o Senhor chamou Moisés para resgatar o povo do Egito, dentre todas as pragas que o Senhor mandou lá no verso 12, tem a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos. E o Senhor disse para ele que depois que eles separassem o cordeiro novo, sem defeito, com 1 ano, e sacrificassem, eles teriam que pegar a marca daquele sangue e passar nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse, a casa onde tivesse a marca do sangue do cordeiro, ninguém morreria ali. E assim aconteceu. O Senhor deu livramento ao seu povo naquele dia. E só os primogênitos dos filhos do Egito foram mortos. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque hoje nós estamos vivendo dias difíceis, mas a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus que faz diferença entre o que serve e o que não serve. Precisamos crer que a marca do sangue do Cordeiro está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família. E a nossa família está debaixo deste sangue, debaixo do sangue de Jesus. Então a proteção do Senhor está sobre nós. Que durante esse mês de maio, assim como fazemos todos os anos, né, a gente separe de forma muito específica, né, tomando posse dessa passagem sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Amém? Pai querido e amado, nós louvamos o seu nome, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nós sabemos que os dias são maus, mas a nossa família está debaixo do teu sangue, está sob a tua cobertura, está debaixo das suas asas. E nós queremos colocar, Senhor, cada uma das nossas pessoas, da nossa família em tuas mãos. E eu coloco diante de ti a família do teu povo em tuas mãos. Te peço que guarde, Senhor. Te peço que livre do mal. Ó Deus, nós cremos na tua palavra, quando diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós estamos debaixo da tua palavra, Senhor, porque é em ti que confiamos. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessas famílias o Senhor levante, Pai,
um sacerdote que possa interceder. Seja a mulher como chefe da família, seja o homem como chefe da família. Que o Senhor possa levantar em autoridade. Ó Deus, guarda, livra do mal, Senhor. Livra das doenças, das enfermidades, Senhor. Livra da opressão do inimigo. Guarda a mente dos teus filhos, Senhor, debaixo da tua proteção. Ó Deus, são dias difíceis, dias de notícias ruins, mas a tua palavra diz, ó Deus, que aquele que confia no Senhor, ele não teme más notícias. Nossos olhos estão fitos, Senhor. Nossos olhos estão firmados. Nossos olhos estão firmados no Senhor, Pai. E o Senhor é a nossa proteção, é o nosso guia, é a nossa fortaleza. Ó Deus, abençoa essas famílias. Vem suprir, Deus, a necessidade de cada uma delas. Sabemos, Senhor, que é crise nas finanças, é crise na saúde, é crise, mas nós estamos em Cristo. E aqueles que estão em Ti não tem crise sobre as suas vidas, porque é o Senhor que supre cada uma das necessidades. Eu não sei, Senhor, qual é a situação, qual é a necessidade específica que eles estão vivendo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas, porque nada está oculto aos seus olhos. Eu te peço, Senhor, por suas misericórdias, que o Senhor os guarde, o Senhor os proteja. O Senhor dá um mês, ó Deus, debaixo da tua proteção. Reveste, Senhor, as famílias de alegria, porque a tua palavra diz que na tua presença até a tristeza ela salta de alegria. Ó Deus, reveste de paz, reveste de saúde. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada uma das famílias em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Nós vamos cantar mais uma canção. Uma canção mais antiga no meu tempo, de novo decidido no Senhor, chamada Eu Quero é Deus. Que você possa ir, mesmo na sua casa, né, se você quiser se levantar, se levante. Se você quiser gritar bem alto quando a palavra de ordem for dada, Eu Quero é Deus, faça isso em nome de Jesus. Lembre que nós não estamos apenas assistindo, mas estamos aqui para participar de um culto de louvor e adoração ao Senhor. Então entregue o seu melhor nesse momento, não importa o que pense, o que fale de você, diga, eu quero é Deus. Faria o que ele fez por nós. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível para me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. A toda hora sem parar, eu
o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Oi. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim. Diga! Eu quero é Deus. Expressa isso todos os dias, em todos os momentos, a todo dia, a toda hora, sem parar. E o que você mais quer é Deus. Amém. Eu quero pedir a você que, por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versículos 42 a 47, tá? Como é costume nosso, quero pedir a você que está podendo digitar aí a referência, que por favor digite, que a nossa referência se dará em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. Deixa eu guardar aqui a viola. A Alice está aqui cantando Eu Quero é Deus. Já agradecendo aí tanto aos nossos amados irmãos da nossa comunidade, quanto àqueles que não são. Muito obrigado por estarem aqui cultuando e celebrando a Deus conosco. Pelo Face a gente não consegue ver quem é que está totalmente online aí, mas a gente agradece. Eu vi que existem alguns irmãos de Minas Gerais que estão conosco e já agradecemos a Deus, né, por isso. Irmãos também de outras cidades, muito obrigado, que Deus os abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. O nosso desejo não é tão somente de ler, de ouvir a Tua palavra, mas nós queremos sim ler, ouvir e praticá-la. Nos ajuda para que a partir das nossas casas essa palavra se cumpra e se torne uma verdade. Dessa forma eu te oro grato em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para os amados irmãos no início dessa transmissão, esse mês é um mês que nós estamos dedicando à família. Então todas as nossas transmissões, principalmente as transmissões dominicais, as nossas mensagens serão voltadas para aquilo que o Senhor quer para a nossa família.
E a nossa ideia, inclusive, é fazer algumas releituras, claro, respeitando a hermenêutica, respeitando todas as regras de interpretação da palavra de Deus, e tentar trazer esses textos bíblicos para serem aplicados na nossa realidade, na realidade das nossas casas. E um dos textos que Deus colocou no meu coração foi justamente esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Normalmente, quando nós lemos esse texto, a gente pensa muito na questão da igreja. Essa era a igreja perfeita, a chamada igreja primitiva, a igreja que crescia de maneira exponencial a cada pregação, milhares de pessoas se rendiam aos pés do Senhor Jesus. E daqui a gente consegue extrair várias lições que, se fossem seguidas ao pé da risca pela igreja nos nossos dias, talvez nós experimentássemos um crescimento tão exponencial quanto esse. E orando ao Senhor, pedindo a Ele que me desse um texto para ministrar aos amados irmãos nessa noite, Ele me trouxe esse texto de Atos dos Apóstolos, e com ele a gente consegue sim fazer uma releitura dentro daquilo que o texto bíblico está falando, e conseguimos também aplicar na nossa família. Então eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar para nós nessa noite. O título da nossa mensagem será: Somos promotores de Deus em nosso lar. Eu fui chamado para ser promotor da vida do reino de Deus no meu lar. E você que está ouvindo, você que está participando dessa transmissão, desse culto, também foi chamado para ser um promotor da graça, do amor, da bondade, do reino de Deus em sua casa, entre os seus parentes. Será que eles têm experimentado a vida, o reino, a obra de Cristo Jesus na sua casa, por meio da sua vida? É isso que nós vamos ministrar nessa noite. É isso que nós desejamos que seja ato contínuo nas nossas casas. Então preste atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar. No versículo de número 42, nós vamos reler. Eu queria que você não deixasse a Bíblia fechada, porque a gente vai passear por ela em alguns momentos. No versículo de número 42 de Atos 2 está escrito o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Percebam que o texto está falando que aquela igreja que estava nascendo, ela era firme, ela continuamente, ela tinha convicção que ela precisava ter esses marcos na sua vida. O marco da perseverança na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo Jesus, na comunhão ou na unidade, no partir do pão, que é uma continuidade dessa comunhão, e também nas orações, ou seja, em cima daquilo que era ato devocional. E a primeira lição que nós podemos aprender nessa noite é que o Senhor nos chamou para sermos promotores da devoção a Deus em nossa casa. O dicionário da internet, quando a gente coloca o termo devoção, ele diz que devoção é o apego sincero ou fervoroso a Deus. Esse é um dos significados. Apego sincero e fervoroso a Deus. E um outro significado que ele também traz para a devoção é a observância das práticas inspiradas por esse zelo religioso. Então o que ele está dizendo é o seguinte: por conta do meu amor a Deus, por querer bem ao Senhor, por amá-lo acima de todas as coisas, é que eu pratico esses atos de devoção. Que atos de devoção são esses que eu pratico por consequência desse amor ao Senhor? São esses atos que nós falamos aqui no versículo de número 42. A leitura da palavra, a oração, a comunhão, o congregar, o estar junto. Esses atos não são feitos por mero ritualismo, mas porque eu amo ao Senhor. E eu entendo que esses atos me aproximam de Deus, então eu faço tudo para proclamá-los o tempo todo. E quando a gente olha para o texto, claro, a gente vê que o texto está falando principalmente no aspecto da comunhão da igreja. Mas nós estamos ministrando nessa noite que esse ato de proclamação, de devoção ao Senhor, de amor ao Senhor e de amor àquilo que nos aproxima dele, precisa ser vivido em primeiro lugar dentro da nossa casa.
Os nossos parentes precisam ver que nós amamos a palavra, mesmo quando nós não estamos reunidos na casa de oração. Eu tenho prazer em ler a palavra. Eu não tenho apenas um momento no dia, e um momento curto para ler essa palavra, mas sempre que há oportunidade eu pego e dali eu tiro lições para a minha vida, e eu me alegro pela oportunidade de estar lendo aquela palavra. O orar também, fazendo parte mais contínua na minha vida, orando quando acordo, orando sim ao meio-dia quando vem a refeição, orando à noite quando vou dormir, mas também separando um outro momento, além desses 3 que seriam comuns para nós estarmos orando, para também estar conversando com Deus, indo para o meu lugar secreto, e nesse lugar secreto recebendo as instruções da parte do Senhor por meio da oração. E também o congregar. E nesse tempo que nós não estamos conseguindo congregar, o separar o tempo para estar cultuando a Deus. Nós temos pelo menos 2 transmissões online que nós fazemos durante a semana, que é na quarta e que é no domingo. E quando a gente fala desse congregar ou do expressar saudade em congregar, isso pode ser feito por meio da separação do tempo também, para que nesses momentos, na quarta-feira, por exemplo, no nosso caso, às 19h30 e no domingo, às 19 horas, eu não faça outra coisa senão parar e querer cultuar ao Senhor e me lembrar do meu irmão, da minha irmã, e de alguma maneira estar intercedendo pela vida deles também, quando há um momento de intercessão aqui ou em outros momentos. Enfim, é expressar esse desejo de estar exercendo esses atos de devoção na nossa casa, para que os nossos parentes, principalmente aqueles que não conhecem a Cristo, ou aqueles que ainda estão caminhando passo a passo rumo à edificação e à maturidade na fé, eles possam ver que nós não somos devotos a Deus somente na casa de oração, mas que há uma devoção, há um respeito, há um amor ao Senhor e aquilo que nos aproxima dele em todos os momentos. Lembremos que esse tempo de quarentena está servindo como uma espécie de laboratório para os nossos parentes. Eles estão observando que tipo de zelo, de fato, nós temos pela palavra, nós temos pela oração, nós temos pelo congregar, enfim. Que tipo de zelo nós temos pelas práticas devocionais? Se é um zelo que só é exercido dentro do lugar religioso, dentro do espaço, dentro do edifício, dentro daquilo que nós acostumamos a chamar de igreja, ou se nós, de fato, por sermos crentes no Senhor, estamos dispostos também a trazer a prática desses atos devocionais para dentro da nossa casa. Se os nossos parentes, eles perceberem em nós reverência, amor, seriedade, zelo na prática desses atos devocionais, com certeza nós vamos plantar essa mesma semente em seus corações. Eles vão perceber que eu não preciso somente do espaço da igreja para ser um fiel fervoroso ao Senhor. Com isso nós não estamos dizendo que não precisamos congregar, que nós não precisamos de um espaço para estarmos reunidos todos juntos cultuando ao Senhor. O que nós estamos falando aqui é como expressar essa nossa devoção, esse nosso amor ao Senhor na nossa casa, e ali na nossa casa conquistar também os nossos parentes, para que eles possam estar servindo ao Senhor. A partir da nossa casa, eles precisam ver amor, zelo, carinho a Deus, para que eles também possam seguir dessa mesma forma, nos ter como exemplo. E aí, quando nós estivermos novamente fora desse isolamento social, estivermos reunidos, tivermos a possibilidade de mais uma vez estarmos reunidos para cultuar o Senhor, eles possam nos acompanhar por ver que nós passamos nos testes, nos laboratórios caseiros, que são as nossas casas, onde eles nos observam, que nós possamos ser provados e aprovados na nossa fé em relação ao Senhor. Então a primeira lição que nós tiramos por meio desse texto de Atos 2, 42 a 47, e que pode ser aplicado na nossa casa, na nossa família, é esse. Nós fomos chamados para sermos promotores da devoção a Deus da nossa casa, do amor sincero, do apego sincero ao Senhor na nossa casa. E nós podemos sim amar a palavra, amar o orar, amar querer viver em comunhão na nossa casa, passar esse sentimento para aqueles que estão no nosso lar e dessa forma conquistá-los para que logo mais eles possam estar servindo a Deus também
na casa de oração e que com todos os amados irmãos em Cristo juntos. A segunda lição vai vir por meio da leitura do versículo de número 43 de Atos 2, onde está escrito: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Cada um que fazia parte da igreja do Senhor Jesus, dessa igreja primitiva, tinha temor, respeito a Deus. E por conta dessa vida que eles tinham em Deus, dessa perseverança nesses atos devocionais, desse respeito que tinham ao Senhor, sinais e maravilhas, prodígios, eram feitos no meio daquela igreja. Nós, enquanto crentes congregacionais, nós não somos cessacionistas, nós não acreditamos que os dons aos quais espirituais, sobrenaturais, que a palavra fala, eles cessaram a partir do momento da morte dos apóstolos. Nós acreditamos que esses dons, eles ainda acontecem nos nossos dias. Então nós somos continuistas no que diz respeito a isso. E por entender esse continuismo da manifestação sobrenatural de Deus nos nossos dias, é que vem a nossa segunda lição que nós podemos aplicar nas nossas casas. Nós também fomos chamados para sermos promotores da fé no nosso lar. Se de fato nós amamos a Deus, se nós temos esse zelo junto ao Senhor, se nós temos esse apego sincero e fervoroso junto ao Senhor, se nós praticamos aquilo que nos aproxima dele, isso vai nos fazer conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer as suas promessas, de tal forma que nós vamos poder de fato confiar totalmente em Deus. Nós não vamos ficar angustiados, nós não vamos ficar desesperados, porque acreditamos na soberania do nosso Rei, do nosso Pai, do nosso amado Mestre Jesus. E teremos fé e confiança suficiente para passar para aqueles que também estão nas nossas casas, que estão sofrendo com tanta notícia desesperadora, com tanta notícia que só faz implantar o pessimismo nos corações. Então, por meio dessa vida que nós temos no Senhor, uma vida que não se resume àquilo que nós fazemos dentro da casa de oração, mas uma vida que nós vivemos todos os dias, e por conhecer a sua palavra, e por termos em nós essa paz que excede o entendimento, nós seremos capazes de ser esses agentes de fé no nosso lar. Acredito que os irmãos, aqui em Jequié principalmente, nesses dias, tiveram acesso à informação de que houve um óbito, e esse óbito ele foi computado na nossa cidade por conta dessa pandemia que está acontecendo ao nosso redor. E aí, quando nós fomos investigar e algumas pessoas enviaram outras informações para nós, nós vimos que a gente pode levantar uma certa dúvida acerca dessa informação que nos chegou. O que aconteceu? O que aconteceu foi que uma senhora que residia aqui, mas que estava passando alguns dias fora daqui, em uma outra cidade, ela acabou adoecendo nessa cidade. Foi onde ela pegou esse vírus. E foi atendida nessa cidade, e em ela piorando seu estado de saúde, acabou sendo atendida nessa cidade, piorou, foi para um outro município que teria um suporte melhor, e lá nesse outro município ela acabou infelizmente falecendo e veio a ser enterrada aqui no seu município de residência. E aí essa morte acabou sendo computada como sendo uma morte que aconteceu no nosso município. E quando foi questionado, as autoridades municipais do porquê computar no nosso município um fato que ocorreu fora daqui, a explicação que foi dada é que essa é a orientação da Secretaria de Saúde. E isso faz com que a gente desconfie desses dados que estão sendo passados para nós. Uma vez que uma pessoa que infelizmente adquiriu essa doença fora da nossa cidade, foi tratada fora da nossa cidade, faleceu fora da nossa cidade, mas por morar aqui, essa estatística veio para cá, faz com que a gente meio que não entenda o que está acontecendo, que notificações são essas.
Claro que longe de nós estar dizendo que o que está acontecendo não é sério, é muito sério. Estava verificando que infelizmente a primeira morte por corona aconteceu no Brasil por volta do dia 17 de março. Quer dizer, nós temos pouco mais de um mês, aproximadamente aí um mês e 10 dias, um mês e praticamente 15 dias desde que a primeira morte aconteceu. E são milhares de mortes que decorrem, infelizmente, por consequência da aquisição desse vírus. Nós entendemos o quão grave é, mas a gente olha para essas estatísticas e pensa, será que elas são reais? Será que há algum outro objetivo por se divulgar dessa forma essas estatísticas? Será que isso não está gerando mais pânico no coração das pessoas, ao invés de um sentimento de cautela ou de cuidado? E se você ficar ligado nas informações que são dadas pelos veículos de comunicação, por aquilo que chega no WhatsApp ou em outros meios digitais, o que vai chegar ao seu coração não vai ser nada alentador, não vai ser nada esperançoso. Por isso que nós, como representantes do reino de Deus aqui na face da terra, por isso que nós, que conhecemos as verdades acerca da palavra de Deus, por isso que nós que sabemos da soberania do Senhor, precisamos ser esses promotores de paz, esses promotores de fé dentro da nossa casa. Lembremos que o povo de Deus no primeiro século, tempo esse que compreende as escritas do nosso Novo Testamento, também foi um povo que não estava passando por uma situação fácil. Nós, apesar de todo esse isolamento que nós estamos passando, nós temos a possibilidade de estar fazendo, por exemplo, como aconteceu no dia 1º de maio, uma carreata ao longo da cidade, cada um dentro do seu carro, do seu veículo, da sua moto, e de alguma forma proclamando e declarando que nós servimos a Cristo Jesus e orando pela cidade. Nós temos a liberdade, se quisermos agora, de sairmos da nossa casa e ir para a rua e de alguma forma ir no mercado, comprar um lanche, alguma coisa assim. Mas os nossos amados irmãos do primeiro século, eles tinham uma limitação na sua expressão religiosa muito grande. Era obrigação de todos aqueles que estavam debaixo do poderio do Império Romano estar se rendendo, se dobrando à religiosidade romana, ao seu panteão de deuses. E aqueles que não respeitavam o panteão de deuses romanos, eles estavam fadados ou a terem seus bens tomados, ou a serem presos, ou a serem levados para outras localidades, longe da sua família e sem nenhum aviso prévio, ou até a padecerem, serem martirizados por conta dessa fé que não era fé nos deuses romanos, mas a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os nossos irmãos, os nossos primeiros irmãos da igreja primitiva, eles não desistiram, eles não esmoreceram, mas eles levaram essa fé adiante de tal forma que hoje, século XXI, cerca de 1/3 das pessoas na face da terra se dizem seguidoras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque eles plantaram, eles semearam essa fé aonde quer que eles passassem, por onde quer, até que eles fossem levados cativos, eles iam e proclamavam o ano aceitável do Senhor. E Deus está nos chamando para proclamarmos as maravilhas, proclamarmos a cura, proclamarmos o milagre do Senhor também na nossa casa. Seja instrumento de Deus para isso. Busque a Deus para isso. Leia a sua palavra. Tenha relacionamento com Deus de tal forma que as pessoas na sua casa sintam a presença de Deus, sintam a presença do Espírito Santo por meio da sua vida. Então, a segunda lição que nós aprendemos por meio desse texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, é essa, que nós fomos chamados para sermos proclamadores da fé no nosso lar. Acredite que os milagres que aconteceram no passado podem acontecer hoje, inclusive na sua casa, se você for esse instrumento de proclamação da fé do Senhor na sua casa.
A terceira lição nós vamos conseguir entender por meio da leitura de Atos 2, a partir do versículo de número 44. Atos 2, do 44 até o 46, onde está escrito o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que a gente percebe é que havia uma generosidade muito grande no coração daqueles primeiros irmãos daquela igreja que estava nascendo. Eles pensavam no coletivo, não pensavam apenas em si, nos seus prazeres, naquilo que poderiam obter por meio dos recursos que viessem até cada um deles, mas se havia alguém que padecia de alguma necessidade, eles iam, levavam, vendiam parte das suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos para que não houvesse ninguém que padecesse necessidade. Era uma grande comunidade de graça, de amor e de generosidade. E por meio da leitura desses versículos, vem a terceira lição dessa noite. Nós fomos chamados para sermos promotores da generosidade no nosso lar. Promover a generosidade, promover o amor, promover a graça no nosso lar. Lembre do que acontecia antes da quarentena. Lembre que provavelmente, não sei se esse era o seu caso, você poderia passar de 6 até 10 horas fora de casa por conta do trabalho. E aí some-se a essas 6 ou 10 horas que você passava fora de casa por conta do trabalho, talvez umas 6 ou 8 horas de sono, né, para aqueles que são privilegiados e podem dormir todo esse tempo. Daí você teria aproximadamente entre 12 a 18 horas do seu dia ocupados. Fora, né, caso você não estude, né? Se você estudar, a gente tem que acrescentar ainda algum tempo a essa estatística. Então, sobraria aí entre 6 a 12 horas do seu dia, e a depender de como é que você ocupa, para você conversar, para você se relacionar com os seus parentes. Mas pense no seguinte também, provavelmente antes desse período de quarentena, parte dessas 6 a 12 horas que você teria livre para estar gastando, né, ou na verdade ganhando com seus parentes, você poderia estar gastando consigo, assistindo algum filme, assistindo um jogo, saindo, com os amigos, enfim. Era um tempo que você também desfrutava consigo mesmo e acabava tendo um tempo praticamente mínimo com os seus familiares. Será que não é hora de você gastar um tempo maior e ser mais generoso dentro da sua casa, aproveitando todo esse tempo que você está tendo agora, porque se inverteu, agora você não está passando mais tempo fora, você está passando mais tempo dentro da sua casa. E como é que você está gastando esse tempo a mais dentro da sua casa? Você está gastando mais consigo mesmo, ou está gastando esse tempo, ou investindo esse tempo nos relacionamentos que existem dentro da sua casa? Seja mais servidor, seja mais generoso dentro da sua casa. Lembremos daquilo que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo de número 5, no versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, onde está escrito: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então não adianta você dizer que tem fé no Senhor, mas o pior tratamento enquanto crente é dado dentro de casa. É como se você de fato não tivesse fé nenhuma em Deus.
porque essa fé, esse amor, esse cuidado, essa generosidade precisa começar a partir da nossa casa. Então faça lives, né? Mas faça lives diferentes, lave o prato, ajude a laivar a roupa, a laivar a casa, né? Tá brincando com esse termo, existe uma música aí que o pessoal está cantando, que está fazendo um trocadilho com a live e o lavar. Então, colabore mais dentro da sua casa, cuide mais daqueles que Deus colocou aos seus cuidados. Eu estou tendo uma oportunidade ainda maior de estar cuidando das minhas filhas, né, das nossas filhas, minhas e de Wendy. Nós agora também somos professores, né? Somos coprofessores dentro da nossa casa. A professora manda a tarefa pelo WhatsApp e aqui nós temos que estar ensinando, principalmente a maior, a Sofia, que tem 7 anos, as tarefas, e tem sido... temos amadurecido nisso, né? Porque nós estávamos terceirizando esse serviço para que de alguma forma nós pudéssemos cuidar também das nossas coisas enquanto indivíduo, enquanto eu, Diógenes, enquanto o Andy, e por meio dessa tarefa que foi dada a mais, a gente tem que passar um pouco mais de tempo com Sofia e ensinar em primeiro lugar como é que ela faz aquela tarefa ali. E nós temos aprendido, o Senhor tem derramado amor, zelo, paciência nos nossos corações, e temos aprendido a cuidar dela também no tocante a isso, a brincar mais, né? Então, por conta já desse estreitamento que há também pela tarefa, né? E ela não estava com os coleguinhas, não poder sair com os coleguinhas na rua, a gente precisa ouvir mais, precisa brincar mais, precisa assistir também algumas dos vídeos que ela gosta de assistir, mesmo sem muita paciência para isso, mas faz parte, é a oportunidade que o Senhor está nos dando. Sempre falam, né, para a gente, olha, essa fase ela passa muito cedo, daqui a alguns anos ela não vai estar chamando, né, as pequenininhas não vão estar chamando a sua atenção para você estar junto assistindo as mesmas atividades, vai querer afastamento, vai querer ter o espaço dela. E o Senhor está providenciando esse tempo para que nós possamos estar mais juntinhos, conversando, assistindo, partilhando das mesmas coisas. Então faça isso, mesmo com os maiores na sua casa, compartilhe também. Há quanto tempo você não senta com seu filho, com a sua filha, para fazer uma espécie de memorial daquilo que aconteceu no último ano, por exemplo, ou no último semestre, se você quiser pensar dessa forma. Há alguns pais que estão recebendo filhos que estavam estudando, por exemplo, em outras cidades, e esses dias, durante a pandemia, estão dentro da sua casa. E aí está sentando, está compartilhando, está verificando quais foram as dificuldades que ele passou nos últimos meses, porque uma coisa é você conversar pelo WhatsApp, uma ligação rápida, outra coisa é você poder sentar olho no olho, papear e se alegrar junto e chorar junto, porque isso também é para ser vivido dentro da nossa casa. O sentar na mesa, sim, por conta da correria, provavelmente a depender também do tipo de casa que cada um tem, dos móveis que tem. Se por acaso tem 2 ou mais TVs dentro de casa, tem acesso à internet fácil dentro de casa, provavelmente cada um ia para o seu canto, um ia comer no quarto, outro na sala, outro na cozinha, e cada um vendo o que queria. Por que não voltar a sentar na mesma mesa e ali naquela mesa conversar, seja sobre o dia, seja sobre as angústias a que tem se passado no coração, seja por problemas que aconteceram no passado e que precisam ser postos na mesa para que haja cura. Enfim, Deus está nos dando a oportunidade para que a generosidade que nós exercíamos com os irmãos em Cristo Jesus dentro da casa de oração, nós pudéssemos exercer dentro da nossa casa. Então essa é a terceira lição que esse texto passa para nós nessa noite. Assim como nós somos generosos com os irmãos em Cristo Jesus, nós somos chamados para sermos generosos também, promotores de generosidade dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Por fim, nós temos a quarta lição, que está no versículo de número 47 de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 2. Em Atos 2:47 nós lemos:
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A devoção a Deus daqueles primeiros irmãos e a maneira como eles mostravam que estavam praticando a sua religiosidade, não apenas no nível vertical, não apenas no nível a Deus, mas no nível horizontal, no nível de outras pessoas, fazia com que dia a dia novas pessoas quisessem se juntar àquele grupo de pessoas, por ver que eles não estavam ali apenas para discursar, mas eles discursavam e praticavam o amor a Deus. E a quarta lição que nós aprendemos nessa noite tem a ver com isso. Nós precisamos ser promotores da evangelização na nossa casa. O que é que você tem compartilhado, o que é que você tem partilhado na sua casa durante esse período de pandemia? Provavelmente, você esteja partilhando, por exemplo, informações que você ouve acerca desse vírus, vídeos na internet que tratam de algumas informações também. Quem sabe, até para relaxar um pouquinho a mente, você esteja passando alguns memes, algumas situações engraçadas que de alguma forma decorrem de coisas que nós vemos nesse período de isolamento social. Mas mais do que nunca, esse tempo que nós estamos passando a mais dentro da nossa casa torna-se um tempo para que nós possamos compartilhar da palavra do Senhor. Uma das maneiras que você tem de compartilhar a palavra do Senhor dentro da sua casa é por meio de cultos familiares. Provavelmente, essa correria que nos estava imposta para estudar, para ganhar o pão de cada dia, estava reduzindo esse tempo de estarmos reunidos em nome do Senhor na nossa casa. Para alguns isso era uma prática que estava debaixo do tapete, estava esquecida, e o Senhor, por meio desse freio que Ele permitiu que a humanidade tivesse há mais de 40 dias no nosso caso, nós que estamos aqui no Brasil, está permitindo, por exemplo, que nós possamos ter os cultos familiares. Nós aqui da Igreja Evangélica Congregacional de Jequié distribuímos uma cartilha e pedimos para que no dia do nosso culto de oração os irmãos estivessem, no mesmo horário que nós estaríamos fazendo o nosso culto de oração, os irmãos estivessem reunidos com os seus familiares e pudessem estar trabalhando com aquelas lições. São lições curtas, são duas páginas curtinhas com o aprendizado acerca justamente da fé e da perseverança que podem ser transmitidos nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia. Então é tempo de você chamar os seus, para que os seus eles possam ter contato com a palavra de Deus por meio da sua vida. Porque nós poderíamos estar de alguma forma terceirizando isso, convidando os nossos parentes para ir para a igreja, ir para a casa de oração, e havia resistência para que eles estivessem lá ouvindo a palavra. Então Deus está ali chamando para você ser esse agente de proclamação da palavra de Deus dentro da sua casa, para você dar essa lição do devocional dentro da sua casa e ali fazer com que os seus parentes eles possam escutar ao Senhor. Outra forma que você tem é de chamar os seus parentes para verem links de pregações, por exemplo. Se você tiver uma Smart TV, ou se você aí mesmo no seu celular, você chamar os seus parentes, vem cá, olha que devocional interessante, você poderia estar assistindo aqui, isso falou ao meu coração. Tem um tio de Wendy, que é o tio Luiz, que a gente chama de Dindo, que ele tem esse hábito. Ele, quando vê alguma pregação interessante, ele faz questão de colocar na TV, ele aumenta o volume da TV. Às vezes as pessoas que estão perto dele não entendem, saem de lado, mas é porque aquilo falou ao seu coração e aquilo tocou tanto que ele quer que aquela informação chegue a outras pessoas. Então faça isso, convide outras pessoas para verem pregações, para verem links também de outros pregadores também, seja da igreja congregacional, presbiteriana, batista, enfim. Por exemplo, na nossa 34ª associação, nós temos uma série de irmãos
que estão fazendo também essas lives. Então, só para citar alguns aqui, a Igreja da Federação em Salvador está fazendo, a Primeira Igreja de Salvador também, em Feira de Santana, a Igreja do Jardim Cruzeiro, em Aracaju também, a Primeira de Aracaju, temos nós aqui, a Igreja em Vitória da Conquista, a Congregação em Feira 10 também estão fazendo. São algumas comunidades da nossa 34ª Associação que estão desenvolvendo cultos, e você pode estar chamando em horários diferentes dos nossos. A gente espera que os nossos estejam vendo essas ministrações, mas como elas ficam disponíveis, normalmente eles estão fazendo isso pelo Facebook e pelo YouTube, você pode chamar os seus parentes para ver também essas pregações e serem ministrados da parte do Senhor. Existem lives, inclusive, de músicos cristãos também, só para citar alguns, principalmente assim da minha geração, o Trazendo a Arca junto com o Davi Sassi, fizeram uma live recentemente, o Ademar de Campos, o Daniel Souza, Paulo César Baruch, músicas de qualidade, ao mesmo tempo músicas simples também, com mensagens simples, não são mensagens rebuscadas. O Resgate também, né? O Grupo Resgate fez uma live muito interessante ontem. E assim, por terem letras, melodias simples, são fáceis de serem gravadas, e aí os seus parentes vão ter essa oportunidade também de ter contato com a palavra do Senhor de maneira cantada. Simpósios, existe uma série de simpósios que alguns irmãos do Senhor Jesus estão fazendo também. Você pode chamar os seus parentes para assistir a simpósios de educação cristã, simpósios que falam um pouco sobre a psicologia nesse período de pandemia, trazendo um viés bíblico. Nós passamos recentemente para os irmãos um link falando sobre isso, inclusive pedimos para que vocês estivessem passando em casa, que foi muito interessante, do pastor André lá em Pernambuco, que trouxe essa ministração aos nossos corações. Enfim, perceba que tem uma série de maneiras de você, dentro da sua casa, promover a evangelização. E mais, se dentro da sua casa as pessoas já entregaram o seu coração ao Senhor, já são crentes maduros no Senhor Jesus, há possibilidade também de você levar a palavra a outras pessoas. Pastor, mas a gente não está conseguindo sair, ir de porta em porta, nas casas das pessoas para evangelizar. Mas você pode utilizar justamente esse instrumento aqui, da rede social, dos veículos telefônicos aí, WhatsApp, Google Meeting, Hangouts, enfim, Zoom. Tem tanta coisa aí que você pode fazer, teleconferência, videoconferência, e de alguma forma, além de procurar ver como a pessoa está, levar uma mensagem, levar uma devocional. Eu tive contato recentemente com um amigo lá de Salvador, o pastor Jacem Mandori. Ele é pastor de um dos pastores de uma comunidade de crentes lá em Salvador, e ele falou como ele estava usando as videoconferências para estar falando do amor de Cristo para uma família que eles já estavam tendo contato antes da pandemia. E aí, durante esse período, por não ter essa possibilidade, ele e a família, em um determinado momento do dia, sentam para conversar com aquela pessoa com a qual eles estavam tendo contato anteriormente. Ali vão passando palavra, vida do Senhor, e estão conseguindo levar o Evangelho para aquela outra família. E isso também pode ser feito por mim e por você. Talvez você conheça alguém que nesse período está precisando de uma palavra de amor, de graça, de perdão, de esperança. Então você pode chamar a sua família e nesse momento ligar para aquela pessoa, pedir para que ela também esteja chamando a família dela para ouvir uma devocional, ouvir uma mensagem da sua parte, e assim você poder levar o Evangelho enquanto família fora da sua casa. Então perceba quantas possibilidades nós temos de estar levando a palavra nesse período de pandemia. Então essa foi a quarta lição de hoje, desse texto de Atos dos Apóstolos 2, do versículo 42 ao 47. Nós fomos chamados para sermos promotores da evangelização a partir do nosso lar. Só relembrando, nós fomos chamados para sermos promotores do reino de Deus no nosso lar. Como podemos fazer isso?
sendo promotores da devoção ao Senhor no nosso lar, nós precisamos demonstrar que amamos ao Senhor e amamos tudo aquilo que nos leva a Ele. Seja a vontade de cultuar a Ele, seja a vontade de ler a Sua palavra, a vontade de orar de tal forma que levemos os nossos parentes também a desejarem isso. Nós precisamos ser promotores da fé no nosso lar. Uma vez que vivemos esse amor ao Senhor e temos Ele no nosso coração, que nós sejamos agentes de milagres, de promoção, de esperança, de alegria, de cura na nossa casa, porque acreditamos que os dons que a Igreja do Senhor Jesus realizou no passado, realiza hoje e pode realizar a partir das nossas casas. Nós precisamos ser promotores da generosidade na nossa casa. Então, bênção como você é na igreja, na casa de oração, você precisa ser bênção também entre os seus, dentro da sua casa. E por fim, nós somos chamados para sermos promotores da evangelização a partir do nosso lar. Seja dentro, entre os nossos parentes, entre aqueles que não conhecem o Senhor, sendo nós mesmos aqueles que vamos semear a boa semente da palavra de Deus nos corações daqueles que estão na nossa casa, seja levando a palavra para aqueles que estão além do nosso lar, enquanto família de Deus, levando a palavra para aqueles que ainda não conhecem. Você tem sido um promotor do reino de Deus a partir da sua casa. A sua casa é uma casa de bênção, como nós cantamos. Você tem aproveitado essa inversão do tempo, essa maior parte do tempo está sendo passado dentro da sua casa para investir na sua família. Já parou para pensar que Deus está te dando essa oportunidade dentro da sua casa para você ganhar os seus, ser instrumento dele, instrumento do Espírito Santo para ganhar os seus dentro da sua casa? Então não perca tempo não. Você não precisa renunciar totalmente uma reprise de um futebol, assistir um filme, fazer a leitura de um livro, fazer um curso online para você, enfim, trabalhar no seu home office. Não, eu não estou impedindo que você faça essas coisas, nem é esse o conselho, mas o conselho é: invista mais naqueles que estão em sua casa. Aproveite esse tempo que o Senhor te deu enquanto servo dele dentro da sua casa, que seja o veículo, seja o semeador que saiu a semear a partir da sua casa. Vamos conversar com o Senhor? Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Obrigado porque nós vimos como aplicar os ensinamentos que a sua igreja viveu enquanto igreja primitiva, relatados a partir de Atos, capítulo 2, versículo 42, na nossa casa. Senhor, nós estamos entendendo que não foi à toa que o Senhor inverteu esse tempo que nós estamos passando a mais no nosso lar. A correria, a busca pela nossa sobrevivência, estava fazendo com que pouco relacionamento nós tivéssemos na nossa casa. Mas agora o Senhor está nos dando a possibilidade de ter muito relacionamento, muita conversa e muito diálogo dentro da casa. Nos ajuda a aproveitar isso em nome de Jesus. Não permita que a gente desfrute desse tempo a mais só com a gente, só com a autocapacitação ou com o autodeleite, mas que filhos e pais se sentem à mesa para conversar mais, para dialogar mais, que as famílias possam passar a vida que tem com Deus, a sua experiência com Deus, para com os seus familiares que ainda não conhecem ao Senhor. E por conta desse novo tempo passado em casa, que mesmo quando a pandemia terminar, que ainda haja esse elo de amor, elo de zelo, elo de generosidade, elo de proclamação da palavra de Deus a partir das casas, em nome de Jesus. E que nós, enquanto igreja, também possamos sair fortalecidos, possamos sair dispostos a estar levando essa palavra de casa em casa, como estamos fazendo de maneira online, que possamos fazer de maneira presencial, alcançando cada lar na cidade de Jequié e onde o Senhor nos permitir.
a partir da nossa casa. Que a nossa casa possa ser uma casa de bênção, passando bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor. Dessa forma, nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de nós terminarmos aqui a nossa transmissão, eu queria só passar alguns avisos para os amados irmãos. O primeiro dos avisos diz respeito a uma tentativa que nós vamos realizar na próxima sexta-feira. O que é que nós estamos fazendo? Normalmente nós estamos nas sextas-feiras estimulando os irmãos para que realizem o seu culto familiar. Então, no horário que nós estaremos reunidos na casa de oração, no culto de oração, que seria na sexta-feira às 19h30, nós pedimos que os irmãos estejam reunidos com as suas famílias, com o devocional que nós distribuímos e ministrando esse devocional sobre os seus familiares. O que é que nós vamos tentar fazer nessa sexta-feira? Nós vamos tentar reunir com a igreja, com toda a igreja, no aplicativo. E a gente vai ver qual vai ser o melhor aplicativo, se vai ser pelo Zoom, se vai ser pelo Team Link, seja lá por qual aplicativo for, depois nós vamos passar o link para que todos possam estar participando. E aí, como nós já estamos um pouco mais familiarizados com a ferramenta, vai ser tranquilo para a gente administrar. A gente coloca todo mundo no mute e realizamos a celebração, o culto de oração. E quando for necessário pedir para que um irmão ou irmã possa estar orando, a gente tira o mute daquela pessoa e pedimos para que ela possa estar orando. É uma tentativa que a gente vai fazer. Se nós não conseguirmos realizar dessa forma, vamos tentar de outras formas, por exemplo, separando por grupos de afinidades, homens, mulheres, jovens e adolescentes. Mas a ideia é que a gente possa fazer algo mais participativo desses cultos de oração. Claro, não deixando de estimular o culto familiar. Se a gente conseguir realizar, ainda nesse período em que nós estamos isolados, o culto de oração dessa forma, basta você trazer o seu culto familiar ou para um horário mais cedo, posterior, ou para um outro dia da semana, não tem problema nenhum. Você pode realizar o seu culto familiar e esse culto de oração conosco no aplicativo. Então, nós vamos tentar, a partir dessa sexta-feira, fazer isso e vamos rogar para que, em nome de Jesus, possa estar dando certo, tá ok? A nossa ceia, nós estamos aguardando o transcorrer aí da abertura, da provável abertura das nossas atividades. Não sabemos no mês de maio como é que vai acontecer. Nós deixamos para o terceiro domingo e aí, até lá, nós vamos ver como é que nós procederemos com a ceia. Então preste atenção aos nossos avisos, aos nossos informes, para saber como nós vamos proceder no tocante a isso. Próxima semana, próximo domingo, é o Dia das Mães. Nós vamos tentar ver algum tipo de dinâmica aí para que as nossas mamães, as mamães principalmente aqui da nossa comunidade, da Igreja Evangélica Congregacional de Jequié, elas possam ter também o seu momento de serem ministradas. Então, peço aos homens, peço aos jovens e adolescentes que possam ficar aí atentos, porque pode ser que nós precisemos de alguma forma aí do auxílio de vocês para estar realizando essas dinâmicas. Então, fiquem atentos a isso. E lembremos que nas quartas-feiras nós estamos tendo também cultos online. Nas quartas-feiras são cultos de estudos bíblicos. Então, da mesma forma que você tem se colocado à disposição para estar conosco aqui celebrando a Deus, desse culto de celebração no domingo à noite, que você possa fazer isso também na quarta-feira. Nós sentimos uma baixa na presença na última quarta-feira. Claro que cada transmissão, cada olhinho que aparece aqui nos observando pode representar não somente uma pessoa que está naquela celebração, podem ser 3 ou mais, a depender do dispositivo que aquela pessoa esteja utilizando. Mas nós rogamos que você participe conosco, online, ao vivo, dessas nossas celebrações. A gente sabe que essas lives elas ficam armazenadas na rede social, mas é importante que você não deixe de
de separar o momento que você separaria para estar conosco se fosse no dia de semana, se nós estivéssemos fora desse período de isolamento social, seja na quarta, seja na sexta, seja no domingo, você estaria conosco lá e separando esse tempo. Então faça isso também para não perder o hábito. Lembre-se que esse é o instrumento que nós estamos utilizando nesse período de pandemia. Mas a gente espera que após esse período, mesmo que nós tenhamos a possibilidade de transmitir a celebração online, que você jamais pense que a gente pode substituir o que nós fazemos online por aquilo que nós fazemos presencialmente. Nada melhor do que estarmos juntinhos, olhando no olho do outro, abraçando e adorando ao Senhor em comunidade. Então, separa direitinho aí o tempo das nossas celebrações para estar conosco, tá ok? Vamos estar cantando aqui a nossa oração noturna. Deixa eu pegar aqui a viola para nós cantarmos. Enquanto isso, você pode abrir no Salmos e Hinos, no hino de número 525, oração noturna. Deu tempo de pegar aí o seu salmo e hino. Se você tem a Bíblia já com salmos e hinos, fica mais fácil aí. É o hino de número 525. Se não, pega lá o seu salmo e hino, salmos e hinos separadinho, para que nós possamos estar juntos cantando essa canção e agradecendo a Deus por estar finalizando quase esse dia diante dele, com paz, com esperança, com segurança no nosso coração. Que coisa boa, né? Obrigado, Senhor. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal e sossego alcanço, pouso natural. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentar estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito, o Consolador.
mais uma lembrança. A gente roga aos amados irmãos que não deixem de ofertar, não deixem de dizimar. Nós entendemos esse momento que nós estamos passando, é um momento complicado, difícil economicamente para a nossa nação, e nós louvamos ao Senhor por aqueles que Deus tem permitido que o seu ofício seja pouco, quase não seja atingido, e entendemos que esse é o momento de nós exercermos generosidade. Então você que de alguma forma não foi atingido ou foi pouco atingido, mais do que nunca é tempo de você doar, de você fazer o seu melhor diante do Senhor. Então a gente pede que, por favor, oferte, dizime. Até você que de alguma forma foi atingido também, eu tenho certeza que Deus vai prover os recursos necessários em sua casa, tanto para que haja mantimento na sua casa, quanto para também abençoar essa obra. É tempo de nós, mais do que nunca, exercermos a nossa fé no Senhor. Então, por favor, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, não deixe de entregar também o seu melhor financeiramente àquele que tem lhe abençoado de todas as formas. Para você abençoar a nossa obra, você que é da nossa igreja, basta procurar os nossos tesoureiros para saber como é que pode ser feita essa coleta. E você que não faz parte da nossa comunidade, você pode estar mandando uma mensagem aqui pelo Facebook, pelo Messenger, procurando saber como é que pode estar ofertando e abençoando também a nossa amada comunidade, e nós vamos aí disponibilizar os meios necessários para isso, tá ok? Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de celebração que nós tivemos online com os nossos amados irmãos e irmãs. Obrigado por cada família que pôde participar desse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Que nós rogamos é que o Senhor possa ter recebido tudo isso que nós realizamos como um cheiro suave até as suas narinas, porque foi o nosso melhor. Abençoe cada lar que recebeu essa ministração, que os seus filhos, que são representantes do Senhor em cada um desses lares, possam levar a vida do Senhor. E se por acaso houver alguém que ainda não entregou a vida a Ti, que por meio desses amados irmãos, eles possam finalmente, Deus, declarar que Tu és o seu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. O Senhor nos deu uma noite agradável na Sua presença, com ótimos sonhos, nos faz acordar revigorados e prontos para estar levando o seu ano aceitável, seja presencialmente ou seja de maneira digital, àqueles que necessitam. Dessa forma nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada parte do corpo de Cristo, presente não somente nessa transmissão, mas também em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre, e que o povo de Deus todo diga amém. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença durante essa transmissão. Mais uma vez, perdão, porque nós não pudemos fazer a transmissão simultânea com o Instagram. Nós estamos fazendo alguns experimentos aqui em casa com outros equipamentos para tentar minimizar isso, fazer transmissões simultâneas. Estou testando, vendo aqui vídeos no YouTube também, tentando me capacitar de maneira digital para oferecer uma experiência melhor também no tocante a isso. Quem sabe a partir da quarta-feira a gente possa ter aí uma outra ferramenta disponibilizada e até poder ter a presença também de outras pessoas na nossa transmissão, tá bom? Um abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até logo mais em nome de Jesus. Tchau, tchau, hein?